Sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada por uma daquelas histórias reais que parecem até roteiro de filme, sabe? Vamos falar sobre um verdadeiro pioneiro da medicina, um cientista brilhante que dedicou a vida inteira para revolucionar a ciência e, o mais importante de tudo, salvou milhares e milhares de vidas no processo. A gente vai entender direitinho como o trabalho e a pesquisa meticulosa desse brasileiro transformaram o que antes era um medo diário e constante em pura esperança para a nossa população. Vamos lá? Então, vamos mergulhar fundo nisso. Antes da gente falar sobre a mente genial por trás da ciência, é crucial a gente entender o tamanho exato do problema que ele tinha pela frente. Estamos falando dos soros antiofídicos, que basicamente são soros antiveneno usados para tratar picadas de cobras venenosas. Imagina só a gravidade da situação no passado. O encontro com uma serpente era uma ameaça gigantesca, silenciosa e quase sempre fatal, principalmente para o pessoal que vivia ou trabalhava no campo. A necessidade ali não era só de um alívio básico para a dor. A população precisava urgentemente de uma cura real. Era uma questão literal de vida ou morte. E é bem no meio desse cenário de emergência total que entra o nosso protagonista, a pessoa que desenvolveu e aperfeiçoou essa solução para sempre. Isso nos traz para a nossa primeira parte. Quem foi Vital Brasil, o pioneiro da saúde pública? Bom, o Vital Brasil Mineiro da Campanha não era só um médico excelente. Ele se consolidou como um cientista reconhecido no mundo inteiro. A história dele começa em 28 de abril de 1865, data do seu nascimento, lá na cidade de Campanha. E olha, a trajetória que se desenrolou depois disso é impressionante justamente pelo nível de foco do cara. A carreira inteira dele teve uma direção claríssima, o combate incansável a doenças e, claro, o estudo super aprofundado de animais peçonhentos com uma atenção quase que exclusiva para as serpentes. Foi exatamente essa dedicação obstinada e inabalável que serviu como grande motor para uma transformação gigantesca na medicina do Brasil. Todo o experimento dele era guiado por um rigor científico enorme, o que acabou mudando de vez as regras do jogo na nossa saúde pública. Seguindo em frente, chegamos à Revolução dos Soros, um avanço científico. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste gritante, a linha divisória exata entre o antes e o depois do trabalho desse gênio. Antes da intervenção do Vital Brasil, os métodos médicos que existiam para tratar a picada de cobra eram super frustrantes e ineficazes. A taxa de sucesso era baixíssima, o que resultava em tragédias diárias. Mas aí vem a solução do Vital Brasil e muda absolutamente tudo. Ele focou na criação e no desenvolvimento rigoroso de soros antiveneno que eram específicos para diferentes tipos de cobras. E esse, sem dúvida, é o maior e mais impactante legado dele. Ele descobriu que o veneno de uma espécie exigia um antídoto quimicamente exato para ela. Foi um salto científico extraordinário, sabe? Ele pegou tratamentos que não funcionavam e transformou em uma intervenção extremamente precisa e eficaz. E para dar conta de tudo isso, vamos para a nossa terceira sessão. Fundações e institutos importantes, construindo a infraestrutura da ciência. A grande sacada agora é entender o peso imensurável dessas realizações quando a gente junta todas elas. Primeiro, a gente vê a aplicação da teoria na prática. Ele desenvolveu de forma pioneira soros contra o veneno de cobras muito comuns e altamente letais por aqui, como as famosas jararacas e cascavéis. Mas pensa comigo, para produzir isso em uma quantidade que atendesse o país inteiro, a genialidade dele precisava de organização e escala, certo? É aí que acontece a fundação do hoje super famoso e essencial Instituto Butantan em São Paulo. Um lugar que virou o berço dessas e de muitas outras pesquisas incríveis. E não parou por aí. Logo depois, a gente também tem a criação do prestigiado Instituto Vital Brasil lá em Niterói. Essas instituições funcionaram como verdadeiros aceleradores biológicos, trazendo avanços robustos para a imunologia e para a saúde pública de forma duradoura. Naturalmente, um trabalho incrível desses trouxe um reconhecimento internacional gigante para a medicina. Toda essa infraestrutura foi o que ajudou a elevar o Brasil ao patamar de referência mundial de verdade no estudo de soros e venenos. O que nos leva ao encerramento, na sessão Um Legado Imortal, lembrando de um herói. E isso ilustra de forma brilhante a extensão de uma vida altamente impactante. 85. Essa foi a idade que o Vital Brasil alcançou quando faleceu, em 8 de maio de 1950, na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de mais de 8 décadas de uma existência dedicada incansavelmente ao próximo e à pesquisa. Ele literalmente pavimentou caminhos seguros na medicina. Caminhos que a gente vê reverberando com uma força imensa pelos corredores da ciência global até os dias de hoje. E olha só como toda essa história está presente na nossa paisagem moderna.
É muito comum a gente esbarrar com o nome Vital Brasil, homenageando hospitais, nomeando grandes institutos, em placas de ruas importantes e até em escolas espalhadas por todo o país. Reparar nisso é uma curiosidade maravilhosa porque evidencia o quanto a nossa sociedade é grata por tudo que ele fez. O país fez questão de costurar o nome dele na própria infraestrutura das nossas cidades como um agradecimento eterno pela contribuição gigantesca dele para a ciência. Para fechar a nossa análise, fica aqui uma reflexão daquelas para levar para a vida. Quantos milhares de vidas foram salvas e continuam a ser salvas todos os dias pela ciência invisível que opera por trás desse nome gravado numa placa de rua ou na entrada de um hospital? As maiores conquistas da ciência nunca ficam presas em páginas de livros antigos. Elas continuam vivas, pulsando a cada respiração das pessoas que foram salvas por uma mente dedicada ao conhecimento e ao bem comum. É incrível. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada e até a próxima.